Começando a sala virtual, vamos falar sobre o juramento, o item número 6. Eu já vou avançar para a próxima tela, porque na próxima tela a gente vai fazer a leitura do juramento e aí já vamos fazer uma introdução para entender como vai ser feito o estudo desse juramento. Como você já viu aí no título, parte 1 de 2, então já está entendido que nós vamos fazer em duas partes. Eu vou ler ali o juramento e vou explicar melhor aí como é que vai ficar então essa divisão, essas duas partes do estudo do juramento número 6. Peço para você acompanhar a leitura aí comigo. Nossa família, como dona do Cheonilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura tornar-se uma família ideal que multiplica as bênçãos do céu para o nosso próximo, sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais e que pode mobilizar a fortuna celeste. Você deve ter observado aí que no texto que a gente acabou de ler, destacado com cores diferentes. O trecho em vermelho, na verdade, apesar de na sequência, por causa da tradução, ele aparecer primeiro, mas na verdade ele é o objetivo do juramento. Então veja só, qual é o objetivo desse juramento? Nossa família está jurando tornar-se uma família que multiplica as bênçãos do céu para o nosso próximo. Em tese, está claro, você tem que multiplicar as bênçãos do céu, as bênçãos de Deus, para todas as pessoas ao nosso redor. Como? Aí, na sequência, a tradução colocou ali, destacado em verde. Sendo a família que representa os pais celestiais e os verdadeiros pais, e que, agora destacado em azul, pode mobilizar a fortuna celeste. Então, apesar da tradução colocar essas duas partes em verde e em azul no final, na verdade, são coisas que eu preciso de antemão realizar para efetivamente concluir a multiplicação das bênçãos do céu para o nosso próximo. Para que eu possa, para que você possa, para que cada uma de nossas famílias abençoadas possa multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo, primeiramente, eu, você, cada uma das nossas famílias precisa ser uma família que representa os pais celestiais. Ser uma família que representa os verdadeiros pais e que também pode mobilizar a fortuna celeste. Então, basicamente, fica claro qual é o tema de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre se tornar uma família que representa os pais celestiais, os verdadeiros pais, primeiro requisito, e na sequência, ainda nessa sala, vamos falar também sobre ser uma família que pode mobilizar a fortuna celeste. Entendido isso, aí na próxima sala virtual, efetivamente, então, fechamos o estudo desse juramento, percebendo e compreendendo como se torna possível que a nossa família, como uma família ideal, como uma família que representa os pais celestiais, os verdadeiros pais, que mobiliza a fortuna celeste, pode multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo. Ficou claro para você o entendimento? Qual vai ser a metodologia, a lógica do estudo desta sala virtual? Vamos avançar então para a próxima tela para a gente começar efetivamente então o nosso estudo. Na próxima tela, a gente vai falar um pouquinho aí, fazendo uma introdução, explicar com o texto aquilo que eu acabei de comentar na tela anterior. Eu vou lendo e a gente vai comentando, mas ainda assim é uma revisão, é uma colocação metodológica daquilo que nós vamos fazer nessa sala virtual. Após discutir a sociedade terrena no quarto juramento, e o mundo espiritual no quinto juramento, então, só para lembrar, lá no quarto juramento, nós falamos sobre realizar perfeitamente um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade através de uma grande família em nível cósmico. No quinto juramento, que nós terminamos o estudo na sala virtual anterior, ele fala sobre unir o mundo espiritual sujeito e o mundo físico objeto. Então, agora você vai ver que o foco deste estudo que nós vamos fazer, ou seja, do juramento número 6, ele alcança o ponto mais elevado de todos, a obra de Deus. Este juramento nos chama a encarnar a natureza de Deus, herdar o poder de Deus e fazer a obra de Deus. Só para a gente lembrar, o que nós acabamos de falar anteriormente ali na tela anterior, nós devemos multiplicar as bênçãos do céu, nos tornando uma família que representa Deus, os pais celestiais, e também mobiliza a fortuna celeste. Este juramento, então, ele está fazendo um chamamento, né? Você percebeu ali esse chamamento para encarnar Deus, ser o representante de Deus, herdar o poder de Deus, mobilizando a fortuna celeste, e ao realizar essa obra de Deus, é exatamente levar a bênção de Deus, levar a bênção dos verdadeiros pais para todas as pessoas ao nosso redor.
Essa é a grandiosidade, esse é o ponto mais elevado de todos até agora no estudo do juramento da família. Especificamente, participamos na obra de Deus quando espalhamos as bênçãos de Deus, compartilhando-as com as pessoas em nossas comunidades, até que toda a terra esteja coberta com bênçãos. Em resumo, o 6º juramento define o papel de nossa família de espalhar a bênção de Deus. Isso eu comentei na tela anterior, ali fazendo aquela explicação. O objetivo desse juramento, que nós vamos de fato concluir na próxima sala virtual, é, na verdade, multiplicar as bênçãos do céu para todas as pessoas. Mas antes disso, temos alguns pontos a serem aprimorados, e a gente vai discutir isso mais detalhadamente ao longo desta sala. Deus é a fonte de todas as bênçãos. O objetivo da obra de Deus, conforme lá no princípio divino ensina, é estabelecer suas 3 grandes bênçãos na terra. Isso está lá no 1º capítulo, quando a gente estuda a finalidade da criação, no princípio divino, capítulo Princípio da Criação. Então, é estabelecer as 3 grandes bênçãos na terra. Bênçãos que são de integridade e maturidade individual, bênção de amor e família, lá na bênção do multiplicai, e as bênçãos de riqueza e abundância, quando fala sobre o exercício do domínio sobre toda a criação. Como famílias que renasceram em Cristo, os verdadeiros pais, encarnaremos a natureza de Cristo, e assim também a natureza de Deus. Nos tornamos membros do corpo de Cristo. Portanto, o nosso desejo é agir com Cristo, mobilizando o poder de Deus como Ele faz, para transmitir as bênçãos de Deus para os outros, tal como elas foram transmitidas para nós. Então, nessa tela, basicamente, nós estamos fazendo um resumo, antecipando toda a temática que vai ser estudada ao longo desta sala. Vamos avançar para a próxima tela? Nessa tela, quando nós vamos começar a estudar sobre encarnar Deus e os verdadeiros pais, a gente vai fazer aí uma colocação resumida das responsabilidades de uma família verdadeira à luz do juramento da família. O texto começa dizendo ali do lado esquerdo o seguinte: a fim de espalhar a bênção de Deus para os outros, nossa família deve encarnar Deus e os verdadeiros pais. Acabamos de citar isso lá no texto do juramento número 6. Alguns têm traduzido também isso como representar Deus e os verdadeiros pais. Contudo, a palavra encarnar, deshin, que está no juramento número 6, tem um significado mais marcante, mais potente e diferente da expressão representar, depionjo, que na verdade vem lá no 2º juramento, mas ele é mais superficial. Aí na figura ao lado você vai ver isso explicado de uma forma melhor. Vamos então olhar o esquema? Observando ali no esquema, você vai ver que ele vai comentar e fazer alguns paralelos entre o juramento número 2, onde tem a expressão depionjo, e ali mais abaixo o juramento número 6, usando a expressão encarnar, ou a expressão em coreano deshin. Então ali quando ele fala sobre a posição da família, no juramento número 2, lá no comecinho, no alto do gráfico, diz assim: família que representa céu e terra. Isso é o que está lá no juramento número 2. Ele também chama, lá no juramento número 2, um pouco mais abaixo, a família central, a família Chunshinjoki, uma família central para céu e terra. Já no juramento número 6, a gente já usa uma expressão diferente, um pouquinho mais acentuada, um pouquinho mais marcante no que diz respeito a esse processo de manifestar a natureza de Deus, quando ele fala deshin, ou seja, encarnar Deus, encarnar os verdadeiros pais. Ainda segue dizendo nesse juramento um pouco mais abaixo, uma família que mobiliza a fortuna celeste. E o ápice desse juramento número 6 que a gente vai estudar mais adiante é a família que vai transmitir, multiplicar as bênçãos do céu para todas as pessoas ao seu redor. Então, em termos de função, se você olhar ali no gráfico, ele dá mais alguns detalhes. Eu não vou me estender muito nessa explicação, porque com a sequência da sala, você vai ver mais na prática, a gente vai explorar isso melhor. Então, esse gráfico é um esquema que está contido no livro que nós estamos estudando. Se você tiver mais interesse, fica aí a sugestão, para consultar o livro e olhar mais detalhadamente as respectivas posições e, consequentemente, funções e perspectivas que cada um desses juramentos, o juramento número 2 e o juramento número 6, faz em relação ao papel da família. No momento do juramento 2, como uma família representante, e no juramento número 6, que dá uma ênfase nessa posição da família abençoada como encarnação, como deshin, como está descrito ali no texto. Avançando aí para a próxima tela.
O significado da frase "a família que representa Deshin, Deus e os verdadeiros pais no sexto juramento" inclui um sentido tanto de encarnar Deus e os verdadeiros pais, como também de ser um membro do corpo de Deus e dos verdadeiros pais. Então é desnecessário dizer que os verdadeiros pais se consideram tanto uma família representante, uma família Depyo, como também uma família central, uma família Chunshin, unicamente responsável para representar a humanidade diante de Deus e para trazer a salvação para o mundo. Assim, qualquer família que aspira a encarnar os verdadeiros pais também considerará a si mesma desta forma. Quando juramos no sexto juramento que nós vamos encarnar, representar Deus e os verdadeiros pais e mobilizar a fortuna celeste, esse é o alvo do nosso juramento. Essa é a busca que eu tenho dentro da minha, que você tem dentro da sua, que cada um de nós tem dentro da nossa família abençoada. Não obstante, Deshin, em coreano, tem outro significado ainda mais interno, uma conexão fundamentada numa unidade de coração, numa unidade de vontade. O significado de uma família Deshin tem 4 aspectos que a gente vai detalhar na sequência. Mas o importante que eu gostaria de frisar ainda nesse texto é isso, esse significado de conexão. Quando nós nos colocamos na posição de jurar, representar os pais celestiais, quando nos colocamos na posição de jurar, representar os verdadeiros pais, o que isso demanda de mim na prática? O que eu tenho que fazer para ser uma família Deshin, de Deus e dos verdadeiros pais, que encarna Deus e os verdadeiros pais? Basicamente, são esses 4 aspectos que estão aí na sua tela. Primeiro, eu preciso nascer de novo. Segundo, eu preciso me tornar membro do corpo de Deus, membro do corpo dos verdadeiros pais. Terceiro, eu preciso agir junto com Deus, junto com os verdadeiros pais, alinhado, na mesma sintonia, no mesmo ritmo, na mesma frequência. Em quarto, encarnar a realeza dos verdadeiros pais como uma família real, assumindo essa posição de responsável para promover a salvação das pessoas ao meu redor. Ser uma família que manifesta a realeza, no esplendor diante das pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente vai falar sobre cada um desses itens nas próximas telas. Então vamos avançar então? Primeiro item aí, é preciso nascer de novo. Então, primeiro, uma família Deshin, uma família que encarna as qualidades da família dos verdadeiros pais, ela compartilha o coração e o zelo de sua família para fazer a vontade de Deus. Ela pratica essa tradição. Uma família Deshin estuda a forma de vida dos verdadeiros pais. E não apenas estuda, mas procura fazer essa forma de vida sua própria forma de vida, a sua rotina diária, a sua oração de vida, o seu espírito sacrificial e a sua determinação absoluta. Como podemos nos tornar como Cristo? O Pai Moon visualiza um mundo onde muitos filhos como Jesus devem nascer. Ele visualiza um mundo onde muitos noivos e noivas que são como Jesus devem surgir. Muitas pessoas devem emergir como cônjuges ideais, como a noiva de Jesus deveria ter sido, que possa gerar filhos perfeitos. O ideal de Deus começa aqui. Isso é um trechinho tirado lá do livro A Vontade de Deus e o Mundo, lá na página 169 de um sermão chamado O Portador do Padrão da Tradição. Então, olha que vislumbre interessante do nosso Pai. Ele fala que todos nós deveríamos ser como Jesus. Se Jesus era uma pessoa que dava alegria para Deus e a felicidade de Deus ao ver Jesus, imagina qual seria a felicidade de Deus ao ver 7,3 bilhões de pessoas semelhantes a Jesus sobre a face da terra. Como seria Jesus construindo uma família, encontrando uma esposa, sendo pai, educando seus filhos? Qual é a felicidade que Deus experimentaria vislumbrando 7,3 bilhões de pessoas vivendo ou como Jesus, ou como a esposa de Jesus, ou como filhos educados por um pai da envergadura de Jesus? Como nós podemos nos tornar como Cristo? Como nós podemos nos tornar uma pessoa como Jesus? É preciso nascer de novo. Vamos avançar para a próxima tela? Podemos já ter sido consagrados como filhos de Deus através da bênção.
Contudo, a bênção não é nenhuma panaceia. Eu vou me estender um pouquinho na discussão desse trechinho que eu grifei. Nós podemos já ter sido consagrados, colocados na posição, enxertados novamente na linhagem de Deus como filhos e filhas da linhagem de Deus, filhos e filhas da linhagem dos verdadeiros pais, através da bênção dos verdadeiros pais, que enxerta na linhagem de Deus e nos limpa do pecado original. Contudo, aí vem um ponto muito importante. A bênção não é nenhuma panaceia. O que é uma panaceia? Panaceia é aquele remédio para todos os males, cura todas as doenças, desde unha encravada até câncer, dor de barriga. Não, a bênção não é uma panaceia. Ela não resolve todos os problemas. A bênção resolve o mais grave dos problemas. O problema do desvio da linhagem. Nós somos novamente limpos, nós somos novamente resgatados, renascidos como filhos de Deus. Mas ainda lutamos com natureza decaída, com o conflito que pode surgir no relacionamento com o nosso cônjuge, com a luta para unir com a vontade de Deus e o chamado da consciência, que nos aponta sempre uma direção e nós sempre acabamos optando em seguir uma direção errada. Quando recebemos a bênção, ainda estávamos espiritualmente imaturos. O melhor do nosso nível espiritual era somente o topo do estágio de crescimento. Então dá para perceber que ainda é demandado ainda muito. A bênção ela não vem como a solução de tudo. A bênção vem como o início, o primeiro passo, o start para o início de uma nova etapa, uma nova direção assumida, um novo caminho a ser trilhado. Esse é o ponto fundamental que a gente precisa entender. Jamais perceber que a bênção representaria na nossa vida uma panaceia, que tudo seria resolvido, que o relacionamento com as pessoas seria sempre harmonioso, que os nossos filhos seriam sempre perfeitos, que a nossa vida financeira seria mil maravilhas. Não, a gente não pode ter essa ilusão errada. A gente precisa ter uma visão muito clara de que a bênção funciona como solução para o problema do pecado original. Os demais problemas precisam ser trabalhados e a gente vai falando sobre isso na sequência. Deus ainda não habita poderosamente em nós. Após a bênção, ainda devemos crescer até a plena maturidade antes que possamos nos tornar os vasos saudáveis capazes de encarnar a substância do amor de Deus. Como podemos alcançar esse estado de unidade, no qual o amor de Deus pulsa em cada uma das bilhões de células do nosso corpo? Jesus dá a resposta no capítulo 3 do livro de João. Ele disse que devemos nascer de novo. Olha o que ele fala. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a bênção é esse processo. É o nascer de novo. É o enxerto. Está tudo resolvido? Não, mas é o primeiro passo. É o ponto onde a gente redireciona a nossa vida, onde a gente coloca um novo rumo nos passos que vamos dar daqui para frente. Vamos avançar para a próxima tela? Segundo ponto para encarnarmos Deus e os verdadeiros pais é nos tornarmos membro do corpo de Deus e dos verdadeiros pais. Uma família Techim é um membro do corpo de Deus e dos verdadeiros pais, ou pelo menos deve se tornar, deve se empenhar, deve se esforçar diariamente para se tornar membro, uma célula dentro desse corpo de Deus, os pais celestiais e dos verdadeiros pais. Paulo escreveu sobre a igreja como o corpo de Cristo. Lá em Coríntios ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então isso lá no Evangelho, há 2000 anos já se falava essa mesma expressão. Fazer parte do corpo de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, devemos compartilhar uma única mente e também um único corpo, que segue numa única direção, que faz sempre um único movimento, os quais devem sempre fazer a vontade de Cristo no mundo. Membros do corpo de Cristo têm diversos talentos e vocações. Isso também é uma coisa muito importante. Apesar de sermos células do mesmo corpo, cada célula tem uma função. Não são todos iguais que fazem as mesmas coisas. Nós não somos como aquele filme Eu, Robô, onde os robôs estão alinhados, fazendo os mesmos movimentos e os mesmos gestos. Não. Alguns têm fé excepcional, outros são pregadores talentosos, alguns podem ser curandeiros, alguns vão falar em línguas, outros têm o dom da profecia. Paulo advertiu os seus leitores a não compararem os seus dons ou a sua posição na igreja com os outros, pois no corpo
cada membro, desde o menor até o maior, é igualmente importante na sua função específica com a sua aptidão específica. Ao invés, todos devem se devotar especificamente fazendo aquilo que lhe é atribuído, que a sua aptidão permite, para avançar o todo, para permitir que o corpo como um todo avance, enquanto cuidam uns dos outros. E aí ele segue dizendo lá em Coríntios: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele também. Interessante, né? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda aí falando sobre esse segundo item. Deste modo, independente de nossa missão ou nível de habilidade como membros do corpo de Deus e dos verdadeiros pais, todos devemos nos mover para um único propósito: o cumprimento da providência de Deus. Então, aqui eu já vou fazer um parênteses, se você me permite. Nós temos aptidões diferentes? Temos. Temos missões diferentes? Temos. Temos níveis de habilidades diferentes? Temos. Mas tudo isso na somatória, quando todos fazemos parte do mesmo corpo, quando a nossa mente é uma única, quando fazemos parte de um único corpo, a direção que nós estamos seguindo é uma única. Então, nós devemos colocar os nossos talentos e apoiar uns aos outros nas nossas missões. Ainda mais importante, todos os membros do corpo de Deus e dos verdadeiros pais se movem juntos de forma totalmente coordenada para cumprir a vontade de Deus. Boa vontade para cooperar e se sacrificar é a chave para o sucesso organizacional da igreja. Então é como um corpo. Essa analogia de Paulo lá no livro de Coríntios é fantástica, né? Porque apesar do corpo ter diferentes órgãos, infinitas células, órgãos específicos com funções muito específicas também, mas todos eles articulam ações para que na obra como um todo o objetivo único seja alcançado. Assim também nós, como membros do mesmo corpo, como membros da mesma estrutura, seja os pais celestiais ou os verdadeiros pais, devemos estar dentro de cada peculiaridade, de cada ação específica que possamos estar imbuídos, ainda assim coordenados e harmonizados para chegar no mesmo objetivo. Como membros de um único corpo, ninguém deve ficar assoberbado por autoconceito ou em razão de revelações excepcionais. Como Paulo disse também lá em Colossenses, devemos estar ligados à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo para o aumento de Deus. Incrível isso, né? Então, todos estamos ligados a uma única mente. Todos estamos coordenados por um único propósito, fazemos parte de um mesmo corpo, organizados pelas juntas e ligaduras que nos permitem, em coordenação, em ação coordenada, permitir o crescimento para o aumento de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Vamos avançar para a próxima tela? Terceira ação para encarnarmos Deus e os verdadeiros pais: agir em conjunto, juntamente com Deus e os verdadeiros pais. Uma família Techim, ela vai agir em nome de Deus, em nome dos verdadeiros pais, com a autoridade de Deus, com a autoridade dos verdadeiros pais, encarnando o amor e o coração dos verdadeiros pais. Esta família é reconhecida como qualificada para fazer o que eles devem fazer. Como membros do corpo dos verdadeiros pais, famílias Techim são suas mãos e pés, boca e ouvido, estendendo-se por todo o globo. Se movendo como unidade, os verdadeiros pais, através da ação deste corpo, podem endireitar este mundo virado de cabeça para baixo. Damos a eles o alcance necessário para cumprir sua grande responsabilidade. Então eu, você, cada uma das nossas famílias abençoadas, como representantes, como encarnações, como Techim de Deus e dos verdadeiros pais, devemos funcionar desta forma, como mãos, como os pés, como a boca, como o ouvido, como os olhos, enfim, extensão da família dos verdadeiros pais, alcançando os 7,3 bilhões de pessoas espalhadas por este mundo. Eles não podem fisicamente estar com todas as pessoas, mas cada uma das nossas famílias, encarnando Deus, encarnando os verdadeiros pais, assumindo o papel Techim
de encarnar e representar, somos essa possibilidade de acessar, estendendo a mão dos verdadeiros pais para alcançar as pessoas mais distantes, aquelas que estão perto de você, perto de mim, perto do outro, para que todos eles possam ser alcançados pelas bênçãos dos verdadeiros pais, pelas bênçãos dos pais celestiais. De todas as coisas que os verdadeiros pais fazem, a mais importante, a mais fundamental, a mais essencial no seu ministério é administrar o rito da bênção. É a oportunidade do enxerto, é o renascer, é o enxerto na linhagem de Deus. Em anos recentes, famílias abençoadas têm oficializado bênçãos por todo o mundo, representando os verdadeiros pais e ordenado com sua autoridade sacerdotal, em reconhecimento da autoridade de nossas famílias para também administrar esta bênção sagrada. Nós somos chamados então de famílias abençoadas centrais. Neste ponto, nós já podemos entender que outorgado estamos para exercer essa função de representar Deus e os verdadeiros pais. É claro que, para que isso se consubstancialize, eu preciso, de fato, encarnar o amor e o coração dos verdadeiros pais. Ser realmente reconhecido como uma família qualificada para fazer o que eu tenho que fazer. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos para o quarto item agora. Encarnando a realeza dos verdadeiros pais como família real. Uma família que encarna Deus e os verdadeiros pais é uma família real. Se os verdadeiros pais são por nós reconhecidos como o Rei dos Reis, o Rei da Paz, o Rei do Amor Verdadeiro, o Rei do Sacrifício, ele tem essa realeza, nós reconhecemos essa realeza, nós como participantes, como membros do corpo de Cristo, também devemos fazer parte dessa mesma realeza. Também devemos encarnar esta realeza, a realeza dos verdadeiros pais, tornando a minha, a sua, a nossa família uma família real. Este conceito já foi explicado lá na discussão do terceiro juramento, você se lembra? Quando a gente estudou lá sobre as 4 grandes realidades do coração e as 3 grandes realezas? Temos o orgulho e a dignidade de pertencer à família real de Deus e de Jesus Cristo. Fomos nomeados Messias tribais, encarregados então de trazer todas as pessoas do nosso clã e de toda a nossa comunidade de volta para o seio de Deus. Tal como a família dos verdadeiros pais é uma família real para o cosmos, toda família verdadeira, a minha família, a sua família, a nossa família, deve se tornar uma família real para os membros do nosso clã e também para as pessoas ao nosso redor em nossa comunidade. Por nosso exemplo e também por nosso sacrifício, devemos ganhar os corações destas pessoas, do nosso clã, da nossa comunidade, e assim obter o respeito delas. Também obter delas a sua gratidão. Devemos nos tornar como pais para muitos milhares de pessoas, pessoas órfãs do amor de Deus, pessoas órfãs da palavra de Deus, pessoas órfãos da bênção do renascimento dos verdadeiros pais, que estão buscando em nós liderança, que esperam de nós orientação e também um bom exemplo. Então elas naturalmente nos elevarão, também como reis e rainhas, como famílias reais, tal como a família dos verdadeiros pais. Não respeitamos e honramos os verdadeiros pais da mesma forma? Assim, por isso, devemos também encarnar a realeza dos verdadeiros pais, seguindo esse mesmo exemplo. Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando aí sobre esse quarto item, o princípio divino descreve a missão do Messias pelo símbolo do cajado de Moisés. Quando a gente estuda lá no capítulo do princípio da restauração, centralizando no curso de Moisés, a gente entende que o cajado de Moisés, utilizado em muitos momentos providenciais do seu curso, representava o Messias. Então, ali vai um trechinho para ilustrar isso. Um cajado fornece proteção e apoio para as pessoas e também deve ferir a injustiça e conduzir as pessoas pelo caminho correto. Simbolizando Jesus, o cajado de Moisés demonstrava as missões que Jesus deveria cumprir na sua vida. Isso é um trechinho tirado lá do princípio divino no curso de Moisés. Estas são as missões, então, também de cada Messias tribal, ou seja, minha missão, sua missão, nossa missão. O Pai Mun tem explicado estas missões pelo conceito dos 3 pensamentos sujeito.
como as responsabilidades de verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro dono. Ou seja, esses 3 grandes sujeitos, eles estão descritos também nas palavras do verdadeiro pai e que a gente também já discutiu lá no estudo do 4º juramento na sala virtual. Um verdadeiro pai fornece proteção e apoio para o filho. Um verdadeiro mestre, por seu lado, vai conduzir as pessoas no caminho da verdade. E no sentido do verdadeiro dono, ele vai ferir a injustiça e estabelecer uma regra de justiça. Então, como messias tribais, nas nossas comunidades nós devemos desempenhar todos os 3 papéis, ou seja, nós devemos prestar apoio às pessoas necessitadas ao nosso redor, nós devemos também ensinar a verdade para elas, ou seja, elas estão esperando que nós levemos a palavra da verdade para elas. E por fim, derrotar as forças do mal, conseguirmos subjugar o mal e efetivarmos a vitória do bem. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar então agora, que já falamos desses itens que a gente mencionou, vamos falar agora sobre o aspecto de mobilizar o poder de Deus, ou seja, como a gente fala no juramento, mobilizar a fortuna celeste. Talvez você já pelo título que eu coloquei ali deve estar se perguntando, pera lá, mas lá no juramento a gente não falou fortuna celeste? Por que é que eu troquei as palavras? Foi intencional essa troca? Lá no juramento a gente fala que nós vamos nos tornar uma família que representa Deus, os verdadeiros pais, e que pode mobilizar a fortuna celeste. E aqui eu começo essa segunda parte da sala virtual falando em mobilizar o poder de Deus. O que realmente a gente quer dizer com isso? O que é fortuna celeste? A gente precisa entender isso melhor. Existe muita confusão, existem ideias distorcidas e o objetivo aqui primeiro esclarecer. Então nós vamos falar sobre isso e você vai entender por que eu fiz essa troca do título ali. Para espalhar a bênção de Deus para os outros, também devemos nos tornar uma família que mobiliza a fortuna celeste. Devemos estabelecer essas condições em nossa vida familiar, para que o poder de Deus e o poder dos anjos possam nos apoiar quando nos comprometemos a cumprir a vontade de Deus. Então podemos ser co-criadores com Deus e realizar grandes coisas. Você já deve estar se perguntando, Pera lá, então, fortuna celeste e o poder de Deus tem alguma coisa a ver? Tem sim. Vamos ler o texto e a gente vai discutir melhor. Embora a tradução oficial do juramento da família traduza ali o Chon-Ur como fortuna celeste, nós devemos ter cuidado para não entender errado esse termo, E normalmente ele é entendido errado. As pessoas confundem pelo uso da palavra fortuna, então ela normalmente associa alguma coisa material, algum benefício material, mas o conceito do Pai-Mun de Chon-Un não tem nada a ver com sorte ou destino pessoal. Literalmente, o poder criativo e apoiador do ou seja, do céu, o Chon é a energia cujo propósito é inteiramente público. Então, basicamente, o que a gente poderia dizer ali, que está grifado em azul, é o seguinte: Chon é definido como poder de Deus, que age por todo o cosmos para cumprir o ideal da criação de Deus. Anota no seu caderno, isso é um conceito importante. Chon-Un, ou fortuna celeste, de fato é definido como o poder de Deus, a força de Deus, a ação de Deus, agindo por todo o cosmos, ou seja, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Com qual objetivo é a ação desse poder de Deus? Cumprir o ideal da criação de Deus. Assim, podemos então entender que fortuna celeste tem o significado de ser o poder da criação de Deus. Aí você deve estar pensando, pera lá, mas e aquela história de mobilizar a fortuna celeste? Esse poder de Deus, como a gente acabou de ler, ele já não está no cosmos atuando para cumprir o ideal da criação de Deus? Está. E as pessoas que estão alinhadas com a realização do ideal de Deus estão automaticamente atuando na mesma direção, seguindo o fluxo dessa ação, seguindo o fluxo desse poder, estão sendo beneficiadas positivamente. Agora, e se eu resolver pegar algum atalho? E se eu resolver mudar a direção para a esquerda ou mudar para a direita? Ou seja, eu vou me opor à força que está empurrando para cumprir o ideal da criação. Eu estou usando a fortuna celeste? Não. Eu estou seguindo o fluxo desse poder? Não. Eu estou me opondo a ele. Nós precisamos ser famílias que cumprem o ideal da criação, que usam o poder de Deus que está atuando no cosmos para essa direção, para que eu possa também exercer essa ação positiva para a realização do ideal. Vamos avançar para a próxima tela para melhorar esse conceito aí. Vamos lá.
Fortuna celeste, então, está imbuída com propósito e lei. Ela não é uma coisa que está lá num cofre que você vai lá, abre a tampa, vai pegar e pôr no seu bolso. Não, é uma ação, é um poder, é uma força que tem um objetivo e ela tem regras, existe princípio, existe uma lei que faz com que ela siga nessa direção e não em qualquer outra direção. Assim, ela defende aqueles que se movem de acordo com a lei universal e, por conseguinte, ela também abandona aqueles que violam essa lei universal. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, o corpo humano com os seus ossos, os músculos e ligamentos. Ele está desenhado para utilizar as leis da física para permitir, por exemplo, que um atleta corra, ou então salte, gire, lance uma bola com precisão. Agora, por essas mesmas leis, se esse corpo dá um passo em falso num penhasco, ele vai cair. Então dá para você perceber? Toda a estrutura do ser humano está desenhada para se beneficiar das leis que vão fazer com que ele cumpra na melhor capacidade, usando todo o seu potencial, aquilo que ele está buscando realizar, como ele cita o exemplo do atleta. Se o atleta usa essa capacidade física para violar uma lei da natureza, ele vai ter prejuízo. Ou seja, o ser humano decaído, o ser humano que vive pelo egoísmo, que não pratica o amor verdadeiro, que usa as pessoas para o seu próprio benefício, que pratica o ódio, a ganância, a soberba, enfim, ele está indo contra o fluxo do ideal da criação. A força de Deus, o poder de Deus, vai bater de frente com essa pessoa. Vai ter uma colisão frontal. A pessoa está indo na direção errada. Em vez de aproveitar o fluxo, usar a energia a seu favor, a pessoa parece que resolve dar abraçada nadando contra a maré. Da mesma forma, Deus projetou o espírito para crescer até a maturidade através da observação de leis espirituais. E ele crescerá quando houver boa interação entre os elementos de vida e os elementos de vitalidade. E os elementos espirituais, como está lá no capítulo 1 do princípio divino, princípio da criação, mundo substancial invisível e mundo substancial visível. Ele se retrairá se o fluxo desses elementos estiver bloqueado. No princípio divino, fortuna celeste segue a expressão poder do princípio. Esse é o poder que opera para manter toda a existência, fortalecendo aquelas ações que estão de acordo com o princípio e desencorajando as ações que violam o princípio. Ele fornece energia para manter esse processo da lei, como a harmonia das características duais, por exemplo, a própria ação de dar e receber, o viver para o benefício do todo maior e assim por diante. Então dá para você entender qual é o poder que está na sua mão? Dá para você entender o que significa mobilizar a fortuna celeste? É usar o poder de Deus na realização do ideal da criação. Se minha família, se sua família, se a nossa família está caminhando de acordo com o princípio, nós temos capacidade de mobilizar a fortuna celeste. Então dá para perceber que é um benefício, mas é demandado também uma responsabilidade. Nós temos que ter essa capacidade de mobilizar a fortuna celeste, mas para que isso ocorra, não é simplesmente recitar o juramento todos os dias e pronto, acabou. Isso não vai mobilizar poder nenhum. Isso não mobiliza a fortuna celeste nenhuma. A mobilização da fortuna celeste se dá no caminho de realizar o ideal original da criação, usando o fluxo, usando o poder de Deus para esse objetivo. Vamos avançar para a próxima tela? Como nossas famílias podem mobilizar a fortuna celeste? Fizemos aí uma explanação sobre o que seria de fato a fortuna celeste. Ficou claro para mim? Ficou claro para você? O que é mobilizar a fortuna celeste? É mobilizar o poder de Deus. Há várias condições que nós devemos encontrar. Nós vamos elencar 5 que a gente vai relacionar e depois nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro, devemos viver pela fé, pois com fé nada é impossível. Segundo, devemos cortar todos os laços com Satanás através de disciplina e autonegação. 3. Qualquer que seja a perseguição que nós enfrentemos, devemos suportá-la e superá-la com gratidão, paciência e perdão. 4. Devemos estar unidos com os verdadeiros pais, apoiar a direção da providência que eles estão conduzindo. Desta forma, podemos então estar confiantes que a direção dos nossos esforços se conformam com o propósito de Deus. E 5. Devemos estar unificados como famílias, conformando nossas vidas ao coração de Deus, ao princípio de Deus e à vontade de Deus. E aí, cumprindo esses 5 requisitos, nós podemos mobilizar o poder de Deus, a fortuna celeste. Mas vamos falar sobre cada um deles mais detalhadamente? Na próxima tela, então,
Primeiro, fé que move montanhas, né? O primeiro item lá, ter fé. Toda a religião ensina que Deus protege aqueles que são fiéis e vivem de acordo com o caminho. O rei Davi tinha essa fé. Lá no livro de Salmos, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Até mesmo o Alcorão exorta: ó vós que credes, se você ajuda a causa de Deus, ele ajudará você e tornará seu passo firme. Vamos para a próxima tela. Nossa família, então, pode mobilizar a fortuna celeste quando vivemos pela fé e vivemos com Deus. Deus quer liberar o seu poder através de nós para transformar o céu e a terra. Qualquer que seja a situação, o Deus vivo nos dirá o que dizer e nos mostrará o que fazer. Se respondemos como parceiros objeto de Deus, nos tornamos os mediadores e pontos focais do poder e da graça de Deus. Nossa fé pode mover montanhas. Então, olha que coisa interessante. Às vezes a gente fica procurando exercer coisas, realizar coisas, e parece que as coisas não se realizam como planejamos, mas como nós estamos mobilizando a fortuna celeste? Temos essa fé? Temos vivido por essa fé? Temos vivido uma fé intensa? Por outro lado, Deus pode estar cheio de vontade de liberar o seu poder sobre a terra, mas a menos que nos tornemos parceiros objetos aceitáveis para Deus, o seu poder deve permanecer com ele. E da nossa parte, o que podemos esperar cumprir sem o apoio de Deus, sem o poder de Deus? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar os que a edificam. Então a gente tem que ter essa fé firme, sólida, estável, equilibrada, para poder realmente nos qualificar, para mobilizar a fortuna celeste, o poder de Deus. Vamos para a próxima tela? Segundo item aí que a gente comentou, né? Cortar os laços com Satanás. Pessoas que vivem de acordo com o desígnio de Deus estão destinadas a ser o centro da criação de Deus. Portanto, elas possuirão a fortuna celeste em abundância. Entretanto, a queda tirou todo o equilíbrio do projeto de Deus. A queda desequilibrou o fluxo das coisas, principalmente a manifestação do poder de Deus no sentido da realização do seu ideal de criação. Como o princípio divino coloca, está lá na página 25 na versão digital, está escrito assim: tragicamente o universo perdeu o seu centro quando os seres humanos caíram. Olha que coisa triste, né? Às vezes as pessoas leem e não conseguem pegar o aspecto emocional das palavras. O universo perdeu o seu centro quando os seres humanos caíram. Quem era o centro? Os seres humanos. Isso foi bom? Isso foi trágico. Consequentemente, o mundo decaído está fora de sincronia, fora do ritmo, desequilibrado com o fluxo do poder de Deus, com o fluxo da fortuna celeste. Realinhar nós mesmos com o poder criativo de Deus exige que, primeiramente, superemos os efeitos da queda. Por isso, esse item fala sobre cortar os laços com Satanás. Como é que nós podemos fazer isso? Olha o que diz o próximo parágrafo. Portanto, outra condição necessária para mobilizar a fortuna celeste é cortar os laços com Satanás. O controle de Satanás sobre a humanidade está tão profundamente enraizado que ainda hoje cortar os nossos laços com ele permanece uma coisa bastante difícil. Ainda falando sobre isso na próxima tela, para nos separarmos de Satanás e assim nos realinharmos com a fortuna celeste, devemos demonstrar amor por Deus que supera todos os amores atrativos deste mundo. O que o verdadeiro Pai diz? Isso está lá no livro A Vontade de Deus e o Mundo, no sermão chamado Indenização Total. Ele diz o seguinte, um trechinho que a gente tirou desse sermão. Para Deus fazer um novo início, ele deve limpar todas as coisas. Não deve haver nenhum outro ser sujeito, nenhum Satanás. Deus deve ser o absoluto e único sujeito. Deus não pode estabelecer seu novo ponto de início a menos que a posição de Satanás seja completamente removida. Para o homem se negar não é o maior problema. O problema é negar que Satanás controla o homem. Se um sujeito estranho que está centrado no amor falso permanece na presença de Deus e do universo, haverá dois padrões. E o passo inicial para a perfeição não pode ser dado. Então nós precisamos negar que Satanás controla o homem. Nós precisamos fugir dos laços com os quais Satanás ainda nos manipula como fantoches, fazendo com que a gente acabe agindo fora do princípio,
fazendo com que nossos pensamentos, sentimentos e ações nos levem na direção contrária, ou seja, no contrafluxo do poder de Deus, no contrafluxo da fortuna celeste. Vamos avançar para a próxima tela? Terceiro ponto que nós comentamos, superar perseguição. Então é um trechinho interessante. O parágrafo começa dizendo o seguinte: uma forma verdadeira para cortar os laços de Satanás e abrir a porta para alcançar o poder de Deus, para alcançar a fortuna celeste, é superar a perseguição. É sofrer perseguição e não apenas sofrer, mas superar essa perseguição. Perseguição ajuda as pessoas a negarem a si mesmas, a negarem os amores mundanos. Através da superação dessa perseguição, o fiel afirma que pertence somente a Deus. De acordo com o Pai Moon, ele diz também, de novo um trechinho desse mesmo sermão que a gente mencionou anteriormente, lá do livro A Vontade de Deus e o Mundo. O padrão de autonegação deve ser criado dentro de relacionamentos recíprocos. Eu não posso me isolar, eu não posso buscar esse padrão fazendo a devoção isolada no monastério onde eu não tenho relação com ninguém. Nós precisamos exercer esse padrão de autonegação estando inseridos em relacionamentos recíprocos. Se você é empurrado para a posição de ser negado por qualquer outro, é o mesmo como sendo autonegação. Sendo que não podemos criar a esfera de negação por nós mesmos, o próprio Deus vai criar essa situação. Portanto, uma pessoa religiosa receberá a oposição de todos. Este é o profundo significado de perseguição. Quando uma pessoa acredita em Deus e na religião, frequentemente aqueles que estão próximos a esta pessoa, tais como seus próprios pais e entes amados, vão se opor a essa pessoa. Em tal caso, Satanás, como segundo sujeito, está atacando o primeiro sujeito, ou seja, Deus. Como resultado da perseguição ou da absoluta autonegação diante de Deus, o homem pode entrar na esfera do relacionamento recíproco com Deus. Assim, Deus pode intervir por ele. Este é o motivo da religião ter se desenvolvido muito ao longo da história através de sofrer perseguição. Vamos para a próxima tela? Ainda falando aí sobre superar perseguição, suportar o sofrimento e a perseguição com paciência e amor é uma estratégia que utiliza a lei celeste para mobilizar o poder de Deus, ou seja, para mobilizar a fortuna celeste. Olha que coisa interessante, me permita, eu vou ler de novo esse trechinho, é por isso que eu grifei, e é importante prestar atenção no que está contido nesse trecho. Suportar o sofrimento e a perseguição. Não é apenas suportar, mas suportar com paciência. Não é apenas com paciência, mas também suportar com amor. Suportar, então, esse sofrimento e perseguição com paciência e amor, isso é estratégico. É uma estratégia onde você está usando uma lei do céu. E essa lei te permite caminhar no fluxo que vai dar a você a capacidade de mobilizar o poder de Deus, mobilizar a fortuna celeste. Quando uma pessoa justa é atacada injustamente, isso cria um débito. O débito é para quem atacou e, obviamente, para quem foi atacado, criou um crédito. Entendeu a lógica da coisa? Qual é o princípio celeste que está aí? Você perseguido está criando crédito. A pessoa que persegue tem um débito. Isto coloca bênçãos como numa conta bancária celeste, programada para uma retirada futura. Então você vai acumulando estes créditos. Ao sofrer e ser perseguido com paciência e amor, essa estratégia vai permitir que você acumule créditos na sua conta de bênçãos. E se por acaso essa pessoa morreu sem colher essa recompensa, sem fazer a retirada dessa conta bancária, os seus filhos vão herdar toda essa fortuna celeste, vão herdar todo esse poder celeste, vão herdar esse mérito espiritual. Vamos avançar para a próxima tela? Quarto item, o centro da fortuna celeste. Uma quarta condição, como a gente comentou lá anteriormente, para mobilizar a fortuna celeste é estar unido com Cristo, estar unido com os verdadeiros pais. São Paulo, que entendeu esse princípio, considerava Jesus Cristo como a única fonte de valor. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo.
Atualmente, os verdadeiros pais se colocam unidos com Jesus Cristo quando eles cumprem a missão da segunda vinda. De fato, eles possuem as chaves para a fortuna celeste. E eu preciso entender que aquilo que eu, às vezes, posso entender como perda, na verdade é ganho, né? É como São Paulo falou ali. Então, pelo que sofri a perda de todas as coisas, considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Qual é realmente a grande herança? Qual é realmente o grande tesouro? Qual é realmente a grande preciosidade que nós temos nas nossas vidas? Qual é o aspecto mais importante que nós devemos centralizar nossas vidas? É nos pais celestiais e nos verdadeiros pais. Estarmos unidos com eles. Esse é o grande ganho, essa é a grande fortuna, essa é a grande riqueza que nós conquistamos na nossa vida. E é isso que nós devemos valorizar. E o resto que a gente poderia considerar numa ótica mundana como perda, na verdade eu devo considerar isso como escória. Porque, na verdade, isso não me acrescenta nada. Não são perdas. As pessoas podem achar que eu perdi alguma coisa, mas para mim isso é escória, pelo aquilo que eu ganhei. O grande tesouro que são os verdadeiros pais nas nossas vidas, não é verdade? Vamos avançar para a próxima tela? Ainda falando aí sobre esse quarto item, atualmente os verdadeiros pais se colocam no centro da roda da providência divina, enquanto todo o cosmos está girando ao redor deles. Tanto o mundo espiritual como o mundo terreno estão envolvidos no meio de uma grande transformação impulsionada por um poder muito maior do que as forças ordinárias que movem as vidas de indivíduos e mesmo os cursos das nações. Quando nos unimos com os verdadeiros pais, nós nos ajustamos ao centro da providência. Passamos a girar nesse mesmo fluxo, girando ao redor desse mesmo eixo. Eles são o centro dessa roda que nós chamamos a providência da restauração. E unidos com os verdadeiros pais, cada vez mais passamos a caminhar em direção ao centro desta roda. Podemos acompanhar a providência e nos manter informados sobre suas mudanças. Portanto, não podemos seguir de forma errada. Pegar a onda da providência de Deus, para usar outra metáfora, pode ser uma experiência emocionante. Aqueles que pegam essa onda estarão sentados sempre no topo do mundo. Vamos avançar para a próxima tela? Quinto e último item, unidade familiar. Então, uma quinta condição, como a gente mencionou anteriormente, para mobilizar a fortuna celeste é a unidade. Unidade com o coração de Deus, unidade com os princípios de Deus e unidade com a vontade de Deus. Quando nossas vidas se conformam com a forma do céu, a fortuna celeste somente opera para aqueles que vivem de acordo com as leis da criação. Eu deveria ter grifado esse trechinho, me permita, eu vou ler de novo. A fortuna celeste, ou como a gente mencionou aí no título, o poder de Deus somente opera para aqueles que vivem de acordo com as leis da criação. As religiões orientais descrevem a fortuna, o poder de Deus, essa fortuna celeste, que vem para aqueles que conformam suas vidas com o tal do céu. Então, está escrito lá, para aquele que se conforma ao caminho, o caminho empresta prontamente o seu poder. Para aquele que se conforma com a vida, a virtude empresta prontamente o seu poder. E também lá no I Ching está escrito assim, o céu auxilia o homem que é devotado. Homens ajudam o homem que é verdadeiro. Aquele que caminha na verdade e é devotado em seu pensamento, e além disso reverencia a dignidade, é abençoado pelo céu. Ele tem boa fortuna e não há nada que ele não alcance. Então eu vou enfatizar novamente aquele trechinho que eu li ali em cima, fundamental para a minha vida, para a sua vida. Vou já avançar para a próxima tela. Então, da mesma forma, São Paulo exorta a revestir-vos de toda a armadura de Deus. Ele ensina que, a fim de mobilizar o poder de Deus na luta contra o mal, devemos nos equipar completamente de todas as formas, incluindo verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo suportou aprisionamentos, espancamentos, naufrágios, dias e noites sem comida ou abrigo. Contudo, não somente a fortuna celeste operou tão poderosamente para protegê-lo e fazer prosperar a sua obra, mas Paulo, por sua dedicação e sacrifício pessoal, moveu adiante a obra do céu. E é isso que cada um de nós devemos fazer também, para conduzir a providência de Deus, para mobilizar o poder de Deus. Enquanto o indivíduo está unido com princípios de Deus e existe em harmonia com o sistema da vida universal, ele ou ela está numa posição de receber proteção de Deus e avançar a obra de Deus, mobilizando a fortuna celeste. Foi assim que o Paulo fez bem-sucedido lá na sua época, e cada um de nós também fazendo isso, podemos fazer avançar a obra de Deus na nossa época. Vamos avançar para a próxima tela?
Para a gente concluir aí esse quinto item, a gente poderia dizer o seguinte, que a medida total desta unidade é alcançada na família, a qual é um microcosmo dos incontáveis relacionamentos Yang e Yin no cosmos. Eu não vou me estender nessa discussão, nós já falamos bastante sobre isso lá no juramento número 3. Uma família centrada em Deus é muito mais eficiente ao mobilizar a fortuna celeste do que qualquer indivíduo. Você pode mobilizar a fortuna celeste, você pode mobilizar o poder de Deus individualmente? Você pode. Mas a capacidade, o potencial de manipular, de mobilizar a fortuna celeste, o poder de Deus para avançar a sua providência, é muito maior quando essa ação é feita com unidade familiar, ou seja, no âmbito da família. Este é o motivo pelo qual o princípio divino chama a base de 4 posições de a base fundamental para a vida de todos os seres humanos, provendo as forças necessárias para a sua existência e permitindo que Deus habite neles. Ou seja, de uma forma mais ampla, ele está falando exatamente o que a gente diz no juramento número 6, uma família que mobiliza a fortuna celeste. E aí, na próxima tela, a gente vai ver o seguinte, olha o texto que ele fala. Portanto, devemos redobrar nossos esforços para resolver a desunião em nossa vida, especialmente em nossas famílias. Dificuldades entre esposo e esposa podem impactar negativamente a eficiência da nossa família, no que diz respeito a fazer a obra de Deus. Qualquer situação fora do princípio na nossa família pode bloquear a nossa capacidade para mobilizar a fortuna celeste. Eu tenho dificuldade de mobilizar a fortuna celeste? Você está com dificuldade de mobilizar o poder de Deus? Por quê? Olha para você mesmo. Precisamos olhar para as nossas famílias. Qual a qualidade de vida familiar que as nossas famílias abençoadas estão vivendo? Porque qualquer coisa que esteja fora do princípio pode se tornar um obstáculo na nossa capacidade de mobilizar a fortuna celeste. Mesmo com um matrimônio harmonioso, se a família se afasta das atividades públicas, se desunindo do princípio de servir o todo, o poder e também a proteção de Deus para essa família, inevitavelmente vai diminuir. União em toda direção e vida de acordo com o princípio. Esta é a condição chave, é a condição essencial, fundamental para aumentar, para maximizar o poder de Deus, a fortuna celeste nas nossas vidas. Tá claro para você? Isso é muito importante. A gente vê as pessoas às vezes se afastando de atividades públicas, criando situações de desarmonia no seu matrimônio. Isso é um ponto onde o fluxo da fortuna celeste, o poder e proteção de Deus da nossa família vai ser bloqueado, vai ser diminuído. Nos tornamos mais suscetíveis a ataques de Satanás. Então isso é muito importante. No objetivo que nós enumeramos hoje nessa sala virtual, no que diz respeito a representar Deus, representar os pais celestiais, os verdadeiros pais, e mobilizar a fortuna celeste, a importância desses itens que nós enumeramos agora é fundamental que a gente possa realmente partir daqui para frente agora para culminar com a realização do objetivo desse 6º juramento, que é multiplicar as bênçãos do céu para o nosso próximo. Mas isso é assunto para a nossa próxima sala virtual, não é verdade? Então eu já vou avançar a tela. Nessa tela a gente vai fazer aí um resumo. Então o objetivo dessa sala era discutir esses 2 temas que foram discutidos. Encarnar Deus e os verdadeiros pais e também agora, por fim, mobilizar o poder de Deus. Esses 2 itens estão concluídos. Na próxima sala virtual, então, nós vamos entrar no tema mais detalhado aí desse juramento, no que diz respeito a nos tornarmos uma família ideal que pode transmitir, multiplicar as bênçãos do céu, as bênçãos de Deus, as bênçãos dos verdadeiros pais para o nosso próximo, para a nossa comunidade, tá bom? Obrigado pela presença, eu já vou avançando aí para a próxima tela, encerrando a sala de hoje, encerrando o nosso tema, desejando a todos uma semana abençoada. Tchau!